Bom dia a todos, bom dia terceiro ano C, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Renos Nascimento Silva, sou residente do programa DRP, da UESP de Piripiri, do curso de Física. Estou trabalhando na escola Judite Alves Santana, em Piripiri, uma ótima instituição, ao lado do nosso professor preceptor Sanders, certo? E vamos resolver, nessa aula, exercícios do capítulo 2, de campo elétrico, do nosso livro texto, do Luz, nas páginas 39 e 43. Está bem? Sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Onde na primeira questão, ela diz que uma carga positiva, Qzão, está fixa no centro de uma mesa horizontal. Ou seja, temos uma carga Qzão aqui, representado por essa esfera, com sinal de mais, sinal positivo. Mostrado na figura desse exercício. Aqui, continuando a leitura da questão. Uma pessoa desejando verificar se existe um campo elétrico em P1, coloca nesse ponto uma carga Qzinho. Está bem? Ou seja, temos aqui, no centro da mesa, uma carga Qzão. Pelo sinal de mais, podemos inferir que ela é positiva, tá certo? E sabemos que em volta de uma carga elétrica, gera-se um campo elétrico, um campo de força invisível em volta da carga. Só que nós não sabemos até onde este campo pode alcançar. E para descobrirmos, uma pessoa, para se descobrir até onde vai este campo, uma pessoa resolveu colocar uma carga Qzinha, Qzinho de prova, aqui nesse ponto P1, tá certo? Pegou uma cargazinha de prova, e colocou neste ponto, está bem? É um procedimento que nós vimos na última aula. Esse caso de colocar uma carga de prova numa região para saber se existe um campo elétrico, tá certo? Nós já discutimos na aula anterior. Aí a primeira indagação que vem da questão é: por que a pessoa poderá concluir que existe um campo elétrico em P1? Bom, ela pode concluir pela ação de uma força elétrica em P1. No caso, em azul aqui nós temos a nossa resposta, tá certo? Por que pela ação de uma força elétrica em P1? Como eu havia falado, em volta da partícula existe um campo de força, campo elétrico invisível aqui em volta dela. Ou seja, é uma extensão da força. Tá bom? Então, se existir um campo aqui em P1, ele vai sofrer a ação dessa força e ele, dependendo do sinal da carga, ele pode ser atraída, ela pode ser atraída ou repelida, tá certo? Professor, que campo invisível é este? Já falamos na aula anterior, tá certo? Até mostrei um exemplo de campo invisível. No caso, eu demonstrei para vocês um experimento, que envolvia ímã, E nos ímãs nós temos também um campo invisível, no caso é o campo magnético, tá certo? E eu mostrei para vocês, este campo
durante esse experimento, tá certo? Quem sentir alguma dúvida, né, assista a nossa aula anterior. Mas sim, tá? Existe um campo elétrico em volta das partículas, tá bom? Então, ele vai, né, saber se existe um campo nessa região pela ação de uma força elétrica em P1, tá bom? Qual é a carga que criou o campo elétrico em P1? Nós discutimos, né, no início, que a carga geradora aqui, né, de campo, na qual nós estamos verificando, né, nessa região, é a carga quesão, tá certo? É a carga quesão. É ela que é a geradora, né, do campo. Se existir aqui um campo nessa região, será por conta desta carga quesão, tá certo? Como se denomina a carga Q colocada em P1? Chamamos ela, né, a carga Q colocada em P1, chamamos ela de carga de prova, tá certo? Por quê? É pela uma denominação bem simples, né? Por conta que colocamos ela nessa região para provar se existe ou não um campo elétrico, tá certo? Então é por isso que ela é chamada de carga de prova. E a letra D, né? Que nos diz que retirando-se a carga Q do ponto P1, o campo elétrico continuará existindo nesse ponto. A resposta é que sim, né? Pois a carga geradora é Qzão e não a carga de prova, tá certo? Como assim, professor? Se nós colocarmos aqui, né, uma carga Qzinho e descobrirmos que nessa região o campo elétrico existe, né, existe um campo elétrico, foi porque, né, esta carga aqui gerou um campo elétrico de alcance muito grande, né, de um alcance grande, ao ponto de alcançar este ponto P1. Então, se retirarmos aqui a carga Qzinho deste ponto P1, saberemos, né, que vai continuar existindo um campo elétrico aqui neste ponto. Por quê? Qual é a carga que nós estamos analisando, né? O seu campo. É a carga Qzão. É ela que está gerando esse campo que vai abranger todos esses pontos, né? Tá certo? Em volta desses pontos. É ela a carga geradora e não a carga de prova. Para que serve a carga de prova? Para verificar se uma região no espaço possui um campo elétrico, certo? Então é por isso. Vamos para o próximo. Na segunda questão, né, temos que verifica-se que uma carga positiva Q igual a 1,5 microcoulombs colocada em um ponto P fica sujeita a uma força elétrica F igual a 0,60 newtons vertical para baixo. Veja a figura a seguir. Então, nós temos uma carga, né, Q, que o módulo dela, né, é de 1,5 microcoulombs, está certo? E ela está, por meio do seu campo, né, agindo com uma força vertical para baixo, né? Então ele está perguntando aqui na letra A já, né, a partir dessa figura, qual é a intensidade do campo elétrico no ponto P. No ponto P. Vocês verão que essa questão ela é bem simples, né? Que nós já vimos, tá? Que o campo elétrico ele pode ser dado, né, pela razão entre a força elétrica
sobre a carga Qzinho, tá certo? Então, se você tem um módulo da força e você tem um módulo da carga, é simples fazer a razão entre eles, né, para encontrarmos o valor, né, o módulo do campo. Vamos chamar essa fórmula, né, de equação 1, tá certo? Essa equação de equação 1. Então, se a gente pegar aqui, né, nossa equação 1 e substituirmos o valor para a força e para a carga, né, teremos, né, primeiro, né, que antes de realizar essa tal razão, temos que essa letrazinha Mi, tá certo? Mi aqui, ela significa, né, 10 a menos 6. Então, vamos substituir no lugar dela, vamos colocar, né, 1,5 vezes 10 a menos 6, certo? Que é o valor para, né, essa letra, tá certo? E também temos que 0,6, né, em notação científica, é a mesma coisa, né, que 6 vezes 10 a menos 1, tá certo? Lembrando que quando você traz a vírgula para cá, né, traz a vírgula da esquerda para a direita, o sinal, tá, da notação é negativo. Então, trouxemos uma vez. Então, aqui, né, vai ter o número 1, tá certo? Com isso, nós temos que vamos poder realizar, né, a conta da seguinte maneira. 6 vezes 10 a menos 1 sobre 1,5 vezes 10 a menos 6 é igual a 4, né, vezes 10 a 5, tá certo? Newtons por Coulomb. Por que newtons por Coulomb, professor? Para você que não viu a aula passada, né, mas vai estar no nosso canal, tá certo? Está no privado, eu vou tornar pública, né, futuramente. Mas está disponível para vocês, tá certo? De maneira privada. Que a unidade de medida para o campo elétrico é a newtons, né? É o newtons por Coulomb, tá certo? Newtons, Newton vem de força e o Coulomb é da carga, tá certo? Então, 4 vezes 10 a 5 newtons por Coulomb, tá certo? E a letra B, ela nos pergunta, né? Mostre em uma cópia da figura no caderno a direção e o sentido do vetor E, né, em P. Que é o vetor E? O vetor E é o vetor campo elétrico, tá certo? Aqui, notamos que não tem o chapeuzinho, né? Não tem a setinha, perdão. Não tem a setinha. Por quê? Porque aqui nós estamos querendo saber do módulo. E aqui já aparece a setazinha, tá certo? Já está tratando a letra E, né, o campo elétrico, como um vetor. Ou seja, que ele tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, na letra B, né, para a alternativa B, temos que a orientação é vertical para baixo no ponto P. Por quê? Porque o campo elétrico ele tem a mesma orientação da força elétrica, tá certo? Lembrando que ele é uma extensão da força. Então, ele tem a mesma orientação, a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica. O que é que vai mudar? O seu módulo. Ele vai ter módulo diferente da força, tá certo? Como podemos ver aqui, ó, a força ela tinha este módulo, né? 6 vezes 10 a menos 1, e o campo já tinha um módulo diferente, 4 vezes 10 a 5, certo? Tem o mesmo módulo, a mesma orientação, né? Ou seja, o mesmo sentido e direção,
mas tem módulos diferentes. Então, se nós pegarmos aqui o ponto P1, né, teremos também que o campo ele vai apontar, né, verticalmente para baixo, certo? Agora, para a terceira questão, temos que a mesma diz que em um ponto do espaço existe um campo elétrico. E igual a 5, né, vezes 10 a 4 newtons por coulomb. Horizontal para a esquerda. Colocando-se uma carga Q, né, no caso aqui Qzinho, nesse ponto, verifica-se que ela tende a se mover para a direita, sujeita a uma força elétrica de módulo F igual a 0,20 newtons. E a primeira indagação é que qual é o sinal da carga Qzinho? Certo? Nossa letra A. Para sabermos o sinal, né, vamos utilizar a equação 1, tá certo? Só que como já temos o valor do campo, né, como aqui está dado, e temos o valor da força, né, nós vamos isolar o Q. Por quê? Nós vamos isolar o Qzinho. Porque é o que estamos procurando, né? Queremos saber o módulo, né? Tá certo? O valor para a carga. E analisar o sinal, se é positivo ou negativo. Assim, né? Se isolarmos o Qzinho, né, nós vamos ter que ele vai ser igual a F sobre E, tá certo? Passamos multiplicando pelo E, né? E ao deixarmos o Qzinho desse lado, né, ao passarmos o E, ele vai passar dividindo, tá certo? E vai ficar dessa maneira. Então, se a gente pegar os valores de F, né, tá certo? E os valores de E, nós vamos ter que Qzinho vai ser igual a 20, né, vezes 10 a menos 2, sobre menos 5 vezes 10 a 4. Professor, de onde foi que você tirou esse 20? Esse 20, né, veio da notação científica, tá certo? Onde eu peguei aqui essa vírgulazinha e trouxe, né, eu trouxe ela duas vezes. Ó, peguei a vírgulazinha aqui. Deixa eu colocar aqui a canetazinha, né, para eu poder escrever melhor. E fiz isso com ela, tá certo? Uma, duas. Se eu trouxe duas vezes, o sinal é negativo, tá bom? E como eu trouxe duas vezes, então aqui vai ficar o número 2, tá certo? Então ficou 20 vezes 10 a menos 2. E esse sinal de menos aqui, professor, no valor do campo. Por quê? Porque aqui diz, né, que é horizontal para a esquerda. Então, se a gente, por exemplo, pegasse, né, o eixo, que seria o eixo X, né? E aqui em cima, né, pegarmos aqui o gráfico cartesiano, né, que seria o Y, teremos, né, que se o campo se direciona para a direita, o campo é positivo, tá bom? Lembrando que aqui, né, nesse quadrante nós temos, né, valores positivos para x, tá bom? Então, aqui vai ser valores positivos. E no caso, né, se nós formos para essa direção de x, né, teremos que os seus valores ele será negativo. Então, como o nosso campo está sendo horizontal
Para a esquerda, né? Então teremos que aqui terá um sinal negativo, tá certo? Você não precisa lembrar muito deste gráfico, né? No caso, se você pensar o seguinte, falar que é horizontal e tiver para a direita, então este aqui, né, esse valor será positivo. Mas se for horizontal para a esquerda, teremos, né, que o valor para o campo será negativo, tá certo? Aqui eu coloquei o x e o y, né, para vocês terem noção lá, né, matematicamente que vocês têm do gráfico cartesiano, tá certo? Para ficar mais familiarizado. Então, voltando aqui, né, nós temos, né, que podemos realizar finalmente esta conta aqui, tá certo? Onde temos que o valor para a carga será de 4 microcoulombs, tá certo? 4 microcoulombs. Lembrando que a microcoulombs é 10, né, a menos 6, tá certo? Por que eu coloquei em microcoulombs logo? Porque se você for ver, né, aqui ele pergunta, que ele pede, né, determine em microcoulombs o valor de quê, tá certo? Então, se eu realizar essa contazinha aqui, eu vou ter que vai dar menos 4, né, menos 4 vezes 10 a menos 6. Você pode realizar essa contazinha aqui que você vai ver. Então, em vez de eu colocar o 10 a menos 6, eu botei microcoulombs, né? Coulombs, você é a unidade de medida para carga. E eu já tenho direto, né, a resposta para a letra B. E como eu estou vendo o sinal da carga, né, que é negativo, eu também vou ter que, para a alternativa A, né, o sinal vai ser negativo, tá bom? Espero que tenha ficado compreensível. Qualquer coisa vocês podem perguntar para mim, tá certo? Aqui na quarta questão, temos que uma carga elétrica pontual positiva, Qzão, né, igual a 4,5 microcoulombs, encontra-se no ar. Considere um ponto P situado a uma distância R de 30 centímetros, né, de Qzão. Qual é a intensidade do campo elétrico criado por Qzão em P? Essa é a nosso primeiro questionamento. Para responder esse questionamento primeiro, né, nós iremos realizar, tá, essa conta, né, utilizando esta fórmula, tá bom? Que vamos chamá-la de equação 2. Aqui eu coloquei, né, EP, que é o campo elétrico no ponto P, tá certo? Tá certo. E o campo elétrico no ponto P, né, já vimos também isso na nossa aula anterior sobre o campo elétrico, que o campo elétrico ele pode ser dado, né, pela constante, né, igual, né, a constante eletrostática, constante de Coulomb, vezes a carga Qzão, sobre a distância, tá certo? Esse R é a distância ao quadrado. E essa constante, né, ela tem um valor, né, podemos assumir aqui para o nível médio, né, nível de ensino médio, que essa constante ela tem um valor de 9 vezes 10, né, a 9 newtons, né, metros ao quadrado sobre coulombs, certo? Essa unidade de medida. Você não precisa decorar em si essa unidade de medida, tá certo? O que você precisa saber é este valor na hora de utilizar na fórmula, tá bom? Então, substituindo os valores, né, que nós temos aqui para a constante, né,
seja, 9 vezes 10 é 9, na fórmula, na equação 2, e substituindo o valor da carga, né, que é 4,5, né, vezes 10 a menos 6, né, ou seja, micro, né, micro é 10 a menos 6, no caso aqui microcoulombs, sobre 0,3, né, 0,3 ao quadrado. Por que, professor, você botou 0,3 ao quadrado? Isso aqui está dizendo que o R é 30 centímetros. Por que 0,3? Porque nós convertemos o 0,3, né? Nós convertemos 30 centímetros em metros, tá certo? Porque no Sistema Internacional de Medidas, nós trabalhamos com metros em vez de centímetros, tá certo? Então, se 100 centímetros é 1 metro, então podemos inferir que 30 centímetros é 0,3 metros, tá bom? Então, por isso que está aqui o 0,3 ao quadrado. Então, realizando essa conta, nós vamos ter que, alternativa A, né, a intensidade do campo elétrico criado por Qzão no ponto P, ele vai ser de 4,5, né, vezes 10 a 5 newtons por coulomb, tá bom? E para a letra B, né, ela diz que se o valor de Q fosse duplicado, ou seja, duas vezes, né, duas vezes Q, né, quantas vezes maior se tornaria a intensidade do campo em P, né? Ou seja, aqui está falando se a gente pegasse, né, o valor dessa carga e multiplicássemos por 2, né? Qual seria este valor, né? Aqui é a mesma coisa, né? De pegarmos, né, e multiplicarmos toda a expressão por 2, tá bom? Porque imagina só, nós temos 2 vezes 4,5, né? No caso é 9. Então, a mesma coisa se trouxermos, né, o 2 para cá para o início, tá bom? Então, aqui está perguntando quantas vezes, né, maior se tornaria a intensidade do campo. Aqui, se nós compararmos, né, os dois campos, né, as duas expressões, vamos ver que ele vai, né, tá, maior duas vezes. É bem simples, tá bom? Se nós duplicarmos o valor da carga, então o valor para o campo ele será duas vezes maior no ponto P. Para a letra C, né, que nos questiona o seguinte, que então, qual seria o novo valor do campo em P? Ou seja, já está perguntando qual é o novo valor, tá bom? O novo valor do campo ele será, né, de 9, né, vezes 10 a 5. Por quê? Porque se nós temos que ele é maior duas vezes, né, a partir do momento em que dobramos, né, o valor da carga, né, duplicamos o valor da carga, então é simplesmente pegar o valor que nós tínhamos, de 4,5, e multiplicar por 2, que vai dar 9. Tá bom? Caso 9 vezes 10 é 5, certo? Não podemos esquecer da notação científica. Newtons por Coulomb, né? E a nossa última questão, questão 5, ela diz que no exercício anterior, após duplicar o valor de Qzão, né, considere um ponto P', que já é um outro ponto, tá bom? Situado a 90 centímetros dessa carga. Ou seja, é um ponto mais distante, né? Mais distante do que o Pzão. Aí a letra A, ela diz que a distância P' a Qzão, né? A distância P' a Qzão é quantas vezes maior que a distância de Pzão a Qzão, né?
nós temos, né, que a distância de Pzão a Qzão, né, no caso de P a Q, é 0,30 metros, tá bom? Que nós tínhamos visto lá na questão anterior. Já de P' a Q, nós temos agora que a distância é de 0,9, né, 0,90 metros. Aqui é bem simples, né? Para nós sabermos essa resposta, né, de quantas vezes maior o campo em P', né, é em relação ao campo de Pzão. É simplesmente fazendo a razão, né, entre R' e R'zão, tá certo? Ao fazermos essa razão, nós temos que 0,9, né, sobre 0,3 nos dará, né, um valor 3. Então, ela é 3 vezes, né, 3 vezes maior, tá bom? Então, você vai pegar, né, aqui essa questão. Qual a distância, né? Perdão, né? A distância de P' a Qzão, né, é quantas vezes maior que a distância de Pzão, né, de P a Qzão, né? Você vai simplesmente pegar, né, a distância R' e fazer a razão, né, dela com o R, né? E você vai ver que vai dar, né, o valor exato, né, de quantas vezes maior é a distância, tá bom? Na letra B, temos que a intensidade do campo em P' é quantas vezes menor do que em P. Esse é o nosso questionamento da letra B. Mas eu resolvi fazer logo a letra C, porque ela vai nos auxiliar, né, a responder essa alternativa B, tá bom? Olha só, por quê? Porque ele nos questionou na letra C. Logo, qual é a intensidade do campo em P'? Bom, se é para nos basearmos na questão anterior, né, só que agora, em vez de colocarmos uma distância de 0,3 metros, nós vamos colocar uma distância, né, de 0,9 metros, né? Aí, no caso, esse 0,9 vai ficar ao quadrado, tá bom? Professor, mas aqui está aparecendo um 9. E lá na outra questão, aparecia 4,5. Por quê? Lembrando aqui, ó, que aqui, né, está já citando, né, o momento em que a carga foi duplicada, né? A carga Qzão foi duplicada. Então, qual é o dobro, né, de 4,5? O dobro de 4,5 é 9, tá bom? Então, por isso que aqui a carga ela tem o valor 9. E este 9 aqui, professor, me esqueci. Nós vimos agora há pouco que é a constante, né, eletrostática, tá bom? Então, o E', né, que é o campo elétrico em P', ele vai ser, né, dado, né, como 1 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Olha só, note o que nós fizemos. Nós realizamos, né, essa operação aqui de multiplicação, tá certo? 9 vezes 9 ficou, né, 81, né, 81. E aqui nós fizemos o 10, né, vezes, né, o 10 a 9 vezes o 10 a 6. Quando nós temos duas potências, né, nós estamos multiplicando aqui nesse caso, temos duas potências aqui, né, o que é que nós fazemos? Nós realizamos essa operação, tá bom? De somarmos as potências. No caso, 9 menos
6 nos dará 3, tá certo? Um valor 3. Mas, como eu trouxe a vírgula, né, da direita para a esquerda, no caso aqui do 81, né, no caso, para mim não deixar o número 81 aqui, e sim o número 8,1, eu trouxe, né, a vírgula aqui, né, da direita para a esquerda. Então, eu adicionei mais um aqui. Então, de vez de ficar 81 vezes 10 a 3, né, ficou 8,1 vezes 10 a 4, tá bom? E este 8,1 aqui embaixo, né, 8,1 aqui embaixo, veio, né, deste númerozinho 0,9 aqui, elevado ao quadrado, que ele vai ser, né, vai ser aqui, né, embaixo, vai ficar 0,81, tá certo? Onde eu trouxe uma vírgulazinha da esquerda para a direita. O que é que nós fazemos quando trouxemos da esquerda para a direita? Que aqui fica um sinal de menos, né? E aqui é o número de vezes que trouxemos a vírgula, né? Caso eu trouxe uma vez. Então, eu realizei simplesmente, olha só, por que eu fiz tudo isso? Para poder simplesmente dividir 8,1 com 8,1. 8,1 dividido com 8,1, né, dá 1, tá certo? E aqui eu tenho 10 a 4, né, dividido por 10 a menos 1. Quando realizamos essa operaçãozinha, né, temos que aqui a mesma coisa de nós fazermos, né? 10 de 4 menos, né, menos 1, tá certo? Que isso vai nos dar 10, né, de 4, que é um 4, tá bom? Desculpe aí. Mais 1. Então, isso é a mesma coisa que 10, né, a 5, tá bom? Então, quando realizamos a divisão, né, de potências, temos, né, que realizar isso, tá bom? Potências de 10, nesse caso aqui que nós estamos realizando. Então, é por isso que chegaremos a este valor, né, que o campo elétrico no ponto P' é igual a 1 vezes 10 a 5. Então, com isso, nós podemos resolver, né, responder a alternativa B e dizer que será 9 vezes, tá? 9 vezes que o campo em P' é menor que em P. Por quê? Porque nós vamos pegar a razão entre o campo elétrico em P, né, né, por o campo elétrico em P', tá bom? Onde nós realizamos na questão anterior, né, e descobrimos, né, por meio da nossa operação, da fórmula do campo elétrico, que ele tem um valor de 9 vezes 10 a 5. Tá certo? E agora nós descobrimos que o campo elétrico em P', ele tem um valor de 1 vezes 10, né, a 5. Então, temos, né, essa operação simples para realizar aqui. Onde esse 10 a 5 aqui, ele vai, ao dividirmos, vamos ter ele igual a 1. E a operação que vai nos restar, né, simples, é 9 dividido por 1, que vai dar 9. Então, será 9 vezes, tá bom?
Espero que tenha ficado simples, né, de compreensão, tá? Essa resolução. Na outra nós vimos muita teoria, né? Um pouco das fórmulas matemáticas, mas foi teoria. Agora eu trouxe um pouco de prática, né? Para vocês verem, né? A realização desses problemas. E a partir da próxima aula nós já vamos tratar do problema, né, do potencial elétrico, tá bom? E todos os demais conceitos que regem ele. Obrigado a todos, tá? Por assistirem até aqui. Aqui estão as nossas referências, né? O livro que nós utilizamos é o livro do Luz, né? Que está aí dentro desse retângulozinho verde, tá bom? Esse é o livro texto. E o outro livro que eu gosto muito de me basear, né? E recomendo também vocês darem uma olhada, é o livro do Vilas Boas, tá bom? Aí dentro do retângulo vermelho, tá bom? É um ótimo livro também. Obrigado a todos, tenham um bom dia e até a próxima.